4.000 inscritos. Eu não esperava chegar nessa marca. Descobri semana passada que eu já tinha chegado nessa marca. Então vou fazer aqui um videozinho comemorativo contando um pouco mais sobre a minha história. Na verdade eu fiz um vídeo contando a minha história sobre a minha passagem pelo mundo high-end quando eu completei 1.000 inscritos. Depois eu bobeei quando completou 2.000, bobeei quando completou 3.000. Agora não vou deixar passar aqui 4.000. E um pouco da minha história que eu vou contar é a parte aonde eu vivi no mundo da eletrônica automotiva. Então, tudo começou... Caramba, eu sou ruim para as datas, até mesmo para os anos. Depois eu acrescento aqui, talvez. Procura no meu LinkedIn. No meu LinkedIn vocês vão ver lá quando foi isso. Tudo começou quando eu saí da Eugene e comecei a parceria com o Marcelo, que era um cara que estava no mercado automotivo. Seu principal negócio era sistemas de farol xenon. Naquela época onde farol xenon era um boom, era algo que todo mundo usava, começou a colocar em todos os tipos de carro. Ele era muito focado no mercado de carros de alto padrão, Mercedes, Audi, BMW, Land Rover. Então ele tinha toda a linha de faróis de xenon e tudo mais. E eu me associei, nós fizemos uma parceria, porque eu tinha um projeto de um sistema de GPS, na verdade um sistema de GPS Box, que poderia ser adaptado em qualquer tipo de carro, que já tinha a tela no painel. Na época, os únicos carros que tinham tela no painel eram só esses carros high-end. Então, eu tinha um excelente produto, uma excelente solução técnica para os carros que eram importados para o Brasil alguns até tinham um sistema de GPS, porém não tinham o mapa, ou seja, não servia para nada. Então, essa solução permitia colocar um sistema de GPS na tela original do carro. Então, você não precisava ficar colocando aquela GPS portátil colado no vidro do painel. Então era uma solução muito legal, era um produto muito legal. Era uma caixa. Essa caixa, ele tinha ali toda a parte de processamento, ele tinha toda a parte de saída de vídeo também. Então quando a tela aceitava uma entrada de vídeo componente, a gente entrava diretamente com o vídeo componente. Mas nós tínhamos também algumas interfaces LVDS para chavear o sinal da tela para o GPS. Então o que fazia? O GPS soltava um RGB, essa caixa transformava em LVDS para a resolução e para o formato, para a frequência que a tela aceitava, para ficar encaixado direitinho. Então era preciso fazer um ajuste ali, uma adaptação para cada modelo de carro, porque cada modelo tinha uma tela diferente, um formato diferente, um cabeamento diferente. Então nós precisamos fazer sempre os conectores também, para ser tudo plug and play, evitar qualquer possibilidade de erro. E fazemos também uma leitura da rede CAN do carro, de forma a poder programar os controles do GPS através dos controles originais do carro. Então, por exemplo, na BMW, ele tem aquele knob aqui no console central, e você apertava ele, segurava e fazia o chaveamento. Então sempre estava integrado com o controle original do carro. A gente sempre pegava algum controle pela rede CAN, escaneando a rede CAN, e modulava ali qual que era o comando que ele mandava, e fazia o nosso sistema funcionar através desse comando. Então, para o usuário que comprava o carro, parecia muito com o sistema original do carro, porque funcionava no botão original do carro, na tela original do carro. Era uma solução muito legal, muito legal. E então eu conheci o Marcelo, acho que eu conheci ele, foi numa feira na Alemanha, acho que a gente estava na feira, uma feira de mercado automotivo, se eu não me engano, de eletrônico, não me lembro. E também não me lembro muito bem como foi que eu conheci ele. Acho que eu escutei ele falando português, a gente começou a trocar uma ideia, conversamos durante um tempo, e depois de um tempo viemos a fazer essa parceria, porque eu cheguei, procurei ele, ou ele me procurou e falou: pô, eu tenho um produto. Ele falou: ó, eu tenho um mercado, eu tenho todos os clientes na minha mão.
Eu fiz uma rápida pesquisa sobre a idoneidade dele. Nós tínhamos alguns conhecidos em comum e perguntei sobre a idoneidade dele, né? Falei, ó, com quem que eu estou me associando, né? E a resposta que eu obtive foi mais ou menos unânime, falando, ó, esse cara, primeira coisa, ele tem um coração enorme. Segunda coisa, é um cara extremamente honesto. E terceira coisa, ele tem uma reputação muito grande no mercado automotivo brasileiro, porque ele já vem de uma família que foram os pioneiros na parte de acessórios automotivos no Brasil. O pai dele realmente foi uma referência nesse mercado, foi um dos precursores aí. Então, todas as referências foram excelentes, eu me associei com ele e foi muito bom. Foi muito bom. Nós fornecemos sistemas de GPS para todas as grandes concessionárias, para muitos carros mesmo. Tivemos algumas fases muito interessantes, aonde apareceu uma proposta para nós fornecermos para a Mitsubishi. Então a Mitsubishi na verdade, ela estava desenvolvendo um sistema. Ela tinha uma tela da Alpine e ela estava desenvolvendo um sistema com a Garmin. Garmin, para quem não conhece, é um grande fabricante aí da área de GPS, e eles tinham um GPS box que concorria com o nosso. Então tinha diversas desvantagens técnicas. Era um sistema, na verdade, bastante inferior ao nosso, tecnicamente falando, porém era Garmin. E quem éramos nós? Nós éramos a Navibras. Quem é a Navibras? O nome da empresa que nós tínhamos, dessa solução que nós tínhamos dado, era Navibras, que era Navegação Brasileira. Na verdade, esse era o nome que nós adotamos aqui no Brasil. Só abrindo parênteses, falando um pouco mais sobre a tecnologia. Então, esse GPS Box eu desenvolvi e foi todo feito em parceria com um fabricante de Taiwan. Na verdade, desenvolvido não, em parceria não. Praticamente ele que desenvolveu tudo, eu só dei meus pitacos do que devia ter, o que não devia ter. Na parte do hardware. O hardware, esse fabricante de Taiwan, eu realmente peguei uma grande amizade com ele. E foi uma pessoa que quebrou todos os meus preconceitos que eu tinha com relação a chinês, né? O cara de Taiwan não se considera um chinês, mas quebrou realmente todos os meus preconceitos, porque realmente se mostrou uma pessoa muito honesta e uma pessoa extremamente detalhista com relação à qualidade. A fábrica dele era algo impressionante, dava para comer no chão, assim, de tão limpo, e o prazo de entrega dele chegava a ser bem longo em função da quantidade de testes que ele fazia antes de entregar um produto. Então eu encomendava lá 500 placas, o prazo de entrega era incrível, porque ele testava uma por uma, colocava na giga de teste, e nós tivemos pouquíssimos problemas de qualidade, problema técnico, problema de retorno. Então realmente um cara excepcional. E esse cara, e voltando ao assunto da Mitsubishi, então fomos lá, apresentamos para a Mitsubishi essa nossa solução, interligada com a mesma tela Alpine que eles estavam usando na linha do Pajero Full, se eu não me engano. E então isso despertou na Mitsubishi a curiosidade de conhecer outros fabricantes. Falou, opa, calma aí, então existe outras alternativas. E a nossa solução não era barata, a nossa solução era cara, o custo dela era caro. Se eu não me engano, nós éramos mais caros que a própria Garmin. E qual a diferença? É que a Garmin, lembrei de uma diferença importante. A Garmin, você precisaria ter um controle remoto para operar ela. E no caso do nosso, ele integrava totalmente com o sistema, com a tela da Alpine, funcionando o touchscreen. Então ia funcionar como se fosse o Alpine funcionando o GPS dentro dele, entendeu? Então era uma caixa ligada separada pelo Alpine, mas ele fazia um chaveamento ali e entrava como se fosse o GPS original da Alpine. Então era uma solução tecnicamente muito legal, ficava a integração muito legal no painel do carro, mas sem dúvida que isso despertou no pessoal lá do desenvolvimento da Mitsubishi a curiosidade de conhecer outros fabricantes, e começaram a pesquisar,
até que chegaram no meu fabricante, até que chegaram no meu fornecedor, que na verdade, muito mais do que um fornecedor, ele era um parceiro, porque nós tínhamos ali um acordo de cavalheiros, nós não tínhamos nenhum contrato, aonde aqui para a América Latina eu seria o distribuidor exclusivo dele. Então, assim que a Mitsubishi entrou em contato, ele falou: ó, se você quiser aí no Brasil, você tem que falar com o Renato. Então aí, não, ele nem falou isso, minto, ele nem falou, respondeu o e-mail da Mitsubishi, ele simplesmente encaminhou o e-mail da Mitsubishi para mim. E eu, na época, a quantidade de placas até que a Mitsubishi tinha colocado que iria comprar era maior do que o que eu estava comprando por ano. Então, mesmo assim, esse chinês encaminhou o e-mail para mim e falou: ó, no Brasil é com o Renato. Aí eu entrei em contato com a Mitsubishi e falei: ó, você está falando ali com o meu fornecedor de placas, eu queria saber o que eu posso te ajudar, tal. Ele falou: não, nós estamos pesquisando diversos fornecedores, tal. Realmente nós encontramos esse aí. Acabou que nós fornecemos para Pajero Full, então foi o primeiro carro que saiu de fábrica no Brasil com o GPS embarcado. Foi, na verdade, antes tinha tido um Linea, um carro da Fiat, eu não me lembro se era o Linea, que carro que era, que tinha um que mostrava só as flechinhas assim, um negócio bem estranho na linha da Fiat, feito pela Magneti Marelli. E nós tínhamos tido então esse do Pajero Full, foi o primeiro carro realmente a sair de fábrica com o GPS embarcado, foi muito legal. Eles fizeram muita propaganda, muita divulgação. Pra gente foi uma grande fonte de credibilidade falar que a Pajero Full a Mitsubishi tinha escolhido o nosso equipamento. Então isso deu muita credibilidade, ajudou muito a crescer o negócio, abriu muitas portas, sem dúvida. Estreitou até uma porta com a Alpine, em função da tela ser Alpine. Eu tive bastante contato com o pessoal da Alpine aqui no Brasil. Depois eu vou comentar algumas coisinhas aqui sobre a Alpine. Quem trabalha no mercado automotivo conhece bem, né? Considerado uma boa marca. E só abrindo mais um parênteses, com relação ao equipamento, o sistema de GPS Box ele era composto por 3 partes, basicamente 3 componentes ou 3 fornecedores principais, que eu precisava integrar esses 3 fornecedores principais. Um que era o do hardware, que é esse que eu comentei, que era o chinês. Outro que era o do software. Do software, praticamente por todo o tempo nós usamos o iGo. O iGo era uma referência de software e eles tinham me dado toda a liberdade e ferramentas para eu personalizar o software. Então nós fazíamos tudo isso dentro da empresa com muita rapidez, com muita agilidade. Então isso permitia fornecer GPS personalizados. Então quando eu fornecia para uma Mercedes, a abertura do GPS era com o logo da Mercedes. Esse da Mitsubishi mesmo, quando nós mandamos o primeiro protótipo para eles testarem, não era nem protótipo, era o primeiro equipamento para teste e demonstração, os primeiros, quando nós instalamos ali nos proprietários da Mitsubishi, nós já fizemos ele 100% personalizado, com as cores do painel do carro, com os botões no formato do painel do carro. Então fizemos toda uma personalização na parte do software, de forma a parecer o mais original possível, né? Essa foi outra vantagem que nós tivemos sobre o Garmin. O Garmin aparecia lá com o modelo, com a cara do Garmin, e isso não mudava, né? Então, por muito tempo nós usamos o iGo. Na verdade, acho que por toda a linha produtiva nós acabamos usando o iGo. Era bastante caro o preço que eu pagava pelo iGo, e a grande dificuldade que eu tinha era que o iGo era o software mais pirateado no Brasil. Você ia na Santa Efigênia para esses GPSzinhos portáteis, o que você sempre achava era o iGo. Então nós tínhamos que fazer internamente toda uma personalização do software para não parecer com aquele software vendido no camelô, ou para aquele GPS portátil vendido no camelô. Mesmo sendo o mesmo software, era um software realmente muito bom, a parte de inteligência dele era muito boa, a lógica, o cálculo, a velocidade de cálculo, a velocidade de recálculo dele era muito boa. Tinha esse porém de se parecer com os vagabundinhos vendido aí pela pirataria. Então eu sempre pesquisei outras alternativas, visitei muitos fornecedores lá fora de software, conversei com muita gente,
Teve até uma passagem interessante onde eu conversei com os fundadores da Waze. E na época o Waze não era ninguém. E eram simplesmente alguns engenheiros israelenses que estavam desenvolvendo um novo software que desenvolvia, que tinha uma inteligência por trás, uma teoria, que na época era muito uma teoria, porque isso não existia no Brasil. Então o Waze no Brasil não tinha mapa nenhum. Eu comecei a utilizar e fazer as primeiras ruas, os primeiros mapas utilizando o Waze. Na época, então, eu morava em São Paulo, eu fiz a Avenida Paulista, fiz a não sei o que, e fui traçando as primeiras ruas, né? Acabei não adotando o Waze em função de não ter a parte de mapas, mas fui um dos primeiros aí usuários do Waze no Brasil e tive o prazer de conhecer os donos. Eu tive, na verdade, o prazer de conhecer o matemático que fez toda a parte de algoritmo. Ele me explicou um monte de coisa que eu não entendi absolutamente nada. Um cara muito inteligente, eu não me lembro o nome dele. Depois, quando ele vendeu para Google por não sei quantos bilhões, acho que foi 2 bilhões, não me lembro. Quando ele vendeu para Google o Waze, eu mandei um e-mail. Nunca tinha mandado um e-mail para um bilionário, né? Mandei um e-mail parabenizando, ele nunca respondeu. Bom, então a questão do software era a segunda peça, o hardware primeira peça, o software a segunda peça. E a terceira peça desse quebra-cabeça era o mapa. O mapa era extremamente importante, não existia os mapas nos GPS originais dos carros, então esse era o grande diferencial de colocar o nosso GPS Box. E na época, então, existia praticamente o primeiro fabricante fornecedor de mapas do Brasil para sistemas de GPS foi a Teleatlas. E quando eles lançaram, se eu não me engano, tinha São Paulo, Rio de Janeiro, Minas não, Belo Horizonte, estou falando só das capitais, e Curitiba, sabe? Só tinha dentro das cidades quando nós começamos. Depois eles se implantaram no Brasil, fizeram todo o mapeamento e usamos os mapas da Teleatlas por um bom tempo. Então era mais uma coisa que tinha custo e que o pirata não usava, né? O pirata fazia as cópias sem pagar direitos autorais para ninguém. Nós pagávamos todos, comprava as licenças dos mapas e inseria nos nossos GPS. Quando saiu uma atualização, nós vendíamos a atualização para os clientes, porque nós tínhamos que comprar essa atualização, também não era gratuita. Depois veio a Navitec para o Brasil e com um preço melhor de mapa e com um mapa tão bom ou talvez melhor. Eu fazia muito teste, eu andava muito com 2 ou 3 GPS no meu carro, fazendo um comparativo dos mapas, um comparativo das rotas, vendo se o iGo estava se comportando bem. Então nós tínhamos toda essa parte de desenvolvimento interno e testes para garantir que o que a gente estava entregando para os nossos clientes era o melhor possível. Então essa era a solução que nós estávamos entregando. Paralelo a isso, surgiu uma oportunidade com a Alpine de distribuir a Alpine no Brasil. Nós tínhamos acesso a todos os clientes high-end, tanto as concessionárias, que não seriam muitos clientes da Alpine, mas também as lojas de carros, lojistas de sistemas high-end, de alto padrão do Brasil, compravam da gente os sistemas de GPS. Então, Leandrini, Crococar, lá no sul, Uvando, entre outros, não vou citar aqui os nomes para não ser injusto, né? Eles já estavam na nossa carteira de clientes, já estavam dentro do nosso convívio, tinham uma certa relacionamento conosco, muito bom, de credibilidade também, porque qualquer problema, qualquer suporte, qualquer carro novo que eles recebiam, eles me ligavam direto: Renato, recebi aqui uma BMW AMG XYZW exclusiva, preciso instalar o GPS nela. Eu pegava, o escritório ficava aqui em Vinhedo, eu ia para São Paulo para ver como que a gente fazia essa instalação, ficava madrugada em telefone com os engenheiros lá de fora para a gente ver como que faria aquela instalação. Então conseguimos uma boa credibilidade. Então isso nos qualificou a ser distribuidor da Alpine no Brasil, o que foi muito bom para o ego, mas não foi muito bom para o bolso. Afinal, a margem era muito pequena, então logo nós percebemos que não seria interessante financeiramente, não iria abrir nenhuma porta nova.
o investimento, o fluxo de caixa deveria ser muito alto. Então nós decidimos também logo em seguida entregar a distribuição e parar logo por ali, porque realmente as margens não seriam interessantes para nós, mesmo porque nós não tínhamos uma logística extremamente eficiente na parte de importação, porque nós fazíamos tudo 100% legal. Nós não pagávamos propina para ninguém, trabalhávamos tudo 100% dentro da lei e nós não teríamos capacidade de competir com contrabandistas, por exemplo. Então, o mesmo equipamento Alpine que eu estava vendendo aqui, 100% legal, oficial, com garantia, chegava muito mais caro do que um equipamento trazido pelo Paraguai. Então, a empresa direita, que faz tudo direitinho, que paga imposto, que tem funcionários registrados, não tem como competir com o sacoleiro. Então, infelizmente, essa é a realidade do Brasil, nós percebemos isso rapidamente e acabamos entregando a distribuição. Foi muito bom para o ego. Mas como tudo que é bom para o ego, normalmente não é bom para o bolso. E então foi muito bom essa parceria. Essa parceria durou aproximadamente 5 ou 6 anos, 5 anos, se eu não me engano, até que chegou um ponto que eu e o Marcelo começamos a ter algumas visões diferentes, algumas ideias diferentes para o futuro da empresa. Então, no momento certo, nós decidimos romper essa parceria. Eu digo momento certo porque foi o momento que nós rompemos e permanecemos amigos. Eu acredito que se nós continuássemos um pouco mais ou tentasse prolongar um pouco ali a relação, talvez iria criar atrito, inimizade. Então eu acredito que nós terminamos no momento exato, somos amigos até hoje. Na verdade, estou devendo visita para ele lá porque a correria do dia a dia não permite, mas terminamos como grandes amigos. Isso é muito importante, isso é uma coisa que eu prezo muito na minha vida, essa questão de sempre deixar as portas abertas da onde a gente saiu. Então, tenho hoje o Marcelo como um grande amigo. Então essa foi a minha passagem pelo mundo aí automotivo, foi muito legal, tive acesso a carros espetaculares, Ferrari, Mercedes, Audi, Lamborghini, carros bastante interessantes, carros dos sonhos. Desmontei painel, montei painel, fiz o que dava para fazer nesses carros. Esqueci até de contar uma passagem interessante, só para encerrar. Foi uma concessionária BMW que nos falou que não iria comprar porque eles tinham muito medo de perder a garantia ou de ir contra qualquer especificação do fabricante, então eles não iriam instalar se não fosse homologado pela BMW. Eu expliquei para eles, falei, eu já vendo para muita BMW, mas é inviável levar para a BMW lá, e como é que eu vou bater na porta da BMW falando, BMW, eu quero homologar esse meu produto para ser instalado no teu carro no aftermarket, como que eu faço isso? E aí ele falou, eu tô com 3 engenheiros da BMW, eles estão aqui agora na concessionária essa semana, se quiser eu posso falar com eles e eles vêm aqui e olham o teu produto, veem como é que funciona a instalação. Caso eles aprovem, eu coloco na minha linha aqui de produtos à venda. Caso eles não aprovem, eu não coloco. Falei, ok, perfeito. E então eu fui lá um dia, os engenheiros estavam lá, tinham 2 carros, eu não me lembro quais eram os modelos, e comecei a fazer a montagem junto com um parceiro meu, que era instalador, então ele tinha muita habilidade na parte de desmontar, ele era técnico, então ele desmontava o painel com muito mais facilidade. Eu desmontava sempre morrendo de medo, sempre com medo de quebrar alguma coisa. Ele, com muita habilidade, desmontou tudo rapidinho. E mostrei para ele aonde nós pegávamos o ponto de energia, aonde nós pegávamos fazíamos o chaveamento do LVBS. Então mostrei para ele que nós pegávamos que toda a alimentação do nosso sistema passava por um fusível de 1 ampere. Então o consumo de todo esse sistema, toda essa parafernália que eu ligava, não tinha o consumo de 1 ampere. Então ele ficou bem tranquilo com toda a instalação,
e falou, não tem problema, pode instalar isso. Inclusive ele falou, isso aqui está melhor do que o original, porque o original da BMW, para você digitar um nome, então aparecia o nome na tela e você tinha que ficar girando o knob assim para ficar mudando o cursorzinho para você digitar o nome de uma rua, então era bem complexo. E o que nós fazíamos? Nós colocávamos uma película touchscreen na frente da tela original, porque a tela original não era touchscreen da BMW. Nós colocávamos uma película touchscreen e você podia ir lá e digitar com o teu próprio dedo. Então a tela se transformava numa tela touchscreen. Era uma tela resistível, então não era... Na época o iPhone estava começando, então as pessoas não tinham tanto padrão de ser um touchscreen daquele delicadinho. O pessoal estava bem acostumado com aqueles touchscreen resistivos, mas que era muito mais prático, muito mais eficiente do que o knobzinho que você tinha que ficar girando ali original. Então isso foi também uma coisa muito interessante que a gente conseguiu fazer. Então foi isso, gente. Essa foi minha passagem aí pelo mercado automotivo. Tem uma série de outras histórias que tá me vindo à cabeça, mas eu não vou contar agora, senão vou ter que voltar tudo para o começo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Queria agradecer aos 4.000 inscritos, eu realmente não esperava chegar nesse ponto. E agora eu empolguei, cara. Agora eu quero chegar a 100.000. Vamos ver o que vira isso aqui. Eu comecei de forma despretensiosa. Eu comecei simplesmente para arquivar os vídeos que eu fazia, porque eu sempre, quando desmontava um equipamento, eu filmava para depois eu saber montar, para eu ver como é que estava. Ou se eu não filmava, eu tirava bastante foto durante a desmontagem, para depois eu poder, pô, como é que eu liguei, da onde eu tirei esse fio, da onde eu tirei isso aqui. E comecei a jogar esses vídeos. Então os primeiros vídeos é só eu desmontando sem falar nada. Depois que eu fui empolgando e as pessoas faziam perguntas e começou a crescer a quantidade de inscritos, é que eu comecei a fazer uma produção um pouco melhor, e que ainda está bem ruim, eu sei. Eu não sou de fazer roteiro, eu não gosto de ficar fazendo roteiro, não tenho muita paciência para isso. Eu acho que os vídeos que eu fiz com o roteiro ficaram bem artificiais, mas eu gosto mais assim do bate-papo. Então é isso, gente. Valeu, abraço, fiquem com Deus.